Olá! Nesse vídeo nós vamos abordar a importância, sim, a importância de sabermos gerenciar as nossas emoções, principalmente nos dias atuais aos quais estamos vivendo todo esse caos. Sim, transição planetária é um caos, porque é a faxina, é a limpeza, tá tirando tudo da zona de conforto. E se a gente não souber durante esse período, enquanto estivermos aqui na Terra, a gerenciar as nossas emoções, nós vamos entrar em colapso, ficando doentes mentalmente. Por isso que é importante. E como nós vamos saber gerenciar as nossas emoções? Eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês. Gerenciar as emoções é você saber o que é seu e você saber o que é do outro. Mas principalmente quando você alia tudo isso, né, esse conhecimento da importância da inteligência emocional com a terapia, você consegue um equilíbrio muito melhor. Por quê? Você vai alinhar os seus pontos de energia, que todos eles, quando estão em desequilíbrio, isso vai ressoar tanto no nosso corpo físico, quanto na nossa mente, no nosso espiritual e no nosso comportamento no dia a dia. Vou trazer um exemplo. Uma pessoa ferida, ela não vai saber gerenciar suas emoções. Então, no decorrer do dia a dia, pode surgir alguma situação onde vai disparar ali algum gatilho nela, né? Uma simples palavra, às vezes, ou uma simples lembrança, pode disparar um gatilho ali nela e aquilo gerar um desequilíbrio, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Essa pessoa ferida, ela foi uma criança que durante a infância dela, ela foi muito reprimida, ela foi muito oprimida, ela sofreu muito maus tratos. Aquilo a gente tem um hábito de achar que ficou lá no passado. Não, não fica no passado. Aquilo vai refletir na adolescência e na vida adulta. E no nosso ambiente de trabalho, convivendo em sociedade. E como? Né? Qualquer situação que remete àquele momento que nós vivemos na nossa infância, vai disparar um gatilho, né? Qualquer palavrinha que remete àquele período onde foi oprimido, onde sofreu maus tratos, vai disparar esses gatilhos. E por consequência, como que essa pessoa vai se portar? Ela não vai saber se expressar de uma forma objetiva. Por quê? O chakra laríngeo dela está bloqueado, está desalinhado, ela não consegue se expressar com clareza e logo vem o quê? O choro. Se não vem o choro, vem o quê? Os gritos, que é o que na maioria das vezes acontece em conflitos familiares, inclusive. Por que as pessoas não conseguem ter uma conversa, um diálogo, uma discussão saudável, que onde todos cheguem numa conclusão no final? Porque cada um carrega alguma coisa de uns ali, de uma determinada situação, e tá reprimido. Então, quando surge o gatilho, vem esses desequilíbrios, que são os gritos, os xingamentos, onde um vai atacar o outro, vai lembrar do que o outro fez. Por isso que é importante alinhar as emoções, alinhando, né, aliado às terapias integrativas, e aí você vai aprender a potencializar a tua inteligência emocional, onde você vai saber, inclusive, gerenciar as suas emoções, né, saber lidar melhor com elas num momento de raiva, de tristeza, saber o porquê você está sentindo aquilo. No ambiente de trabalho, onde tem hoje muitos conflitos ali entre os amigos, né, dentro do ambiente de trabalho, você também vai saber gerenciar tudo isso. E o melhor de tudo, quando você consegue, né, gerenciar as suas emoções, você estabelece limites para tudo. E lógico que isso vai gerar um impacto muito grande em quem está acostumado a sempre invadir todos os limites e desrespeitar os outros. Por isso que é importante sabermos gerenciar as nossas emoções, porque isso é, gente, saúde mental, saúde física e espiritual também, porque toda vez que a gente reprime algo, né, vai para um determinado órgão do nosso corpo ou vai para uma determinada parte do nosso corpo. Por consequência, dependendo do que nós reprimimos ali e dependendo do que foi, né, do que foi gerado
em torno da situação, falando aqui já de espiritualidade, sim, pode ser atraído obsessores, que são espíritos, né, inferiores, espíritos que já desencarnaram, que estão ali se alinhando com a frequência da pessoa. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eu não era assim, por que eu tô tendo esse comportamento? Por que eu tô tão agressivo? Por que eu vivo tão cansado? Ou porque eu tô comendo demais? Ou porque eu estou bebendo demais, fumando demais? Os excessos. O que é isso? Influência dos espíritos obsessores. Mas eles têm culpa? Não. A responsabilidade é totalmente nossa. Por que eu falo isso? Isso assim, muitas vezes, né, muitas pessoas têm até uma dificuldade de compreender e aceitar isso. E sim, gente, até o mal, para adentrar na nossa vida, nós precisamos dar permissão. Muitas vezes essa permissão é inconsciente. Inconsciente como? Através dos nossos comportamentos, pensamentos. Isso entra dentro dos nossos gatilhos, dentro das nossas emoções desalinhadas, né? E é assim que funcionam os ataques espirituais. Quando você está desalinhado energeticamente, mentalmente, espiritualmente, é uma porta aberta para tudo aquilo de negativo, porque você está vibrando muito baixo. Então, gerenciar as emoções, inteligência emocional, não é só, né, uma necessidade de saúde mental, é saúde espiritual. Eu falo por experiência própria, porque além de ser, né, eu sou formada em inteligência emocional, sou terapeuta integrativa e sou médium também, né? Eu trabalho muito a minha espiritualidade. E dentro de tudo isso, eu vou vendo, vou analisando, percebendo o quanto que os espíritos obsessores inferiores, seja lá como chamem, quiumbas, eles influenciam a nossa mente. E sim, se a gente não tiver alinhado, a gente não conhecer como é a nossa forma de pensar, porque a gente não é o nosso cérebro, a gente é a nossa mente, que é totalmente diferente, eles vão influenciar, vai jogar a pessoa em vício, em conflito, em briga, em uma série de coisas. Por isso que é importante, sabe aquele memezinho, aqueles videozinhos que tem, que vem o anjinho aqui e fala, vem o diabinho aqui e fala, é daquele jeito, né? Então, por isso que é importante você estar no domínio das suas emoções. Quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe como você reage diante das situações, você vai identificando quais são os seus pontos fortes e fracos. E você vai buscando, principalmente olhando para os pontos fracos, que é a nossa sombra, se melhorar ali. Porque são esses pontos que os obsessores, eles usam, né? E principalmente nervosismo, que faz parte da gente. Tem muitas situações aí que tira a gente do ponto de equilíbrio. Por isso que é importante gerenciar as emoções. Isso quer dizer o quê? Ai, não, então eu não vou sentir mais raiva, tristeza, inveja, ansiedade. Não é sobre isso. Nós precisamos sentir e vivenciar e experienciar essas emoções para perceber o quanto elas podem ser benéficas ou maléficas, né? Eu costumo falar sempre, inclusive nos meus atendimentos, que tudo tem dois caminhos, tudo tem duas escolhas, né? Então tudo vai depender de como a gente aceita isso, como a gente percebe isso. Eu, Rosinha, também já curei minhas feridas, né? Já tive muita ferida da infância. Hoje são apenas cicatrizes, as quais eu olho para elas com muita gratidão, porque é o que eu sou hoje. E eu percebi que independente do que a gente viveu lá atrás, a gente pode se melhorar. A gente pode transformar esse cenário, gerenciando as nossas emoções. Mas eu também já fui essa pessoa que eu não conseguia me expressar porque meu chakra laríngeo estava totalmente desalinhado, desequilibrado. E por consequência disso, o que acontece muito quando a gente está com o chakra desalinhado? Eu vivia tendo problema de garganta. Começa a olhar para o teu corpo. O corpo lhe dá os sinais. Começa a olhar para o teu corpo e analisar quais são os pontos que mais pegam. Se é a garganta, se é o cardíaco, o coração, se é o estômago, se é o intestino. Cada parte do nosso corpo fala sobre algo que nós precisamos trabalhar em cima.
Se é a cabeça, né? Que nem, por exemplo, tem muitas pessoas que têm dores de cabeça, enxaqueca. Eu fui uma das pessoas que eu já tive muita enxaqueca, vivia dopada de remédio. E quando eu entendi o porquê que eu tinha aquela enxaqueca, que era a necessidade de perfeccionismo, de ter autocontrole de tudo, de ficar brigando ali muito no mental, que eu fui virando a chave, tudo vem se transformando na minha vida. E eu não sei mais o que é ter crise de enxaqueca. Pode acontecer, como aconteceu comigo uma situação ano passado, que veio uma crise de enxaqueca. Na hora eu já identifiquei o que era, que foi por conta de um estresse muito grande que eu tinha passado, né? Já ali me centralizei, busquei limpar aquela energia usando a língua terapêutica e tá tudo resolvido. Então é sobre isso, gerenciar as nossas emoções. É você ver o furacão e antes de você até tentar entrar nele, você se autoanalisar, saber se é necessário ou não. Isso entra muito, inclusive, que é o que mais acontece nos conflitos familiares, em brigas de família ou até de amigos dentro de ambiente de trabalho, e esse é um dos exemplos, onde a gente não sabe gerenciar ali as emoções, acaba tomando as dores do outro, entrando nessa briga, nesse conflito. No fim, o outro lado se resolve e a gente fica com a culpa, com a responsabilidade que não era para ser. Então, saber gerenciar as emoções é isso. Você estabelecer um limite e saber o momento oportuno para você, o momento correto onde você deve agir ou não. É sobre isso. Beijos e até o próximo vídeo.